Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo diário sobre tecnologia. É isso mesmo. E hoje vamos mergulhar nas notícias mais quentes do dia, direto dos sites TechCrunch e Gizmodo, de 09/12 de 2025. Temos muita coisa para conversar, especialmente sobre inteligência artificial que parece não dar trégua. Com certeza! Para começar, vamos falar sobre o furacão da IA que continua a movimentar o mercado de startups. A FAO, aquela empresa que hospeda modelos de IA para imagens, vídeo e áudio, acabou de levantar uma bolada de 140 milhões de dólares em uma rodada Série D, liderada pela Sequoia. Isso triplicou a avaliação da empresa para 4,5 bilhões de dólares. O que chama a atenção aqui é que essa foi a terceira captação deles só este ano, e eles já ultrapassaram 200 milhões de receita em outubro. Impressionante! E isso mostra a força que a infraestrutura para IA multimodal tem ganhado. Empresas como Adobe, Shopify e Canva já são clientes. O que me deixa pensando é como eles conseguiram essa valorização tão rápida. Provavelmente, o fato de terem investidores de peso como Nvidia, Andreessen Horowitz e Kleiner Perkins entrando nessa rodada e ainda mais capital vindo de venda secundária contribui muito para essa confiança do mercado. É um sinal claro de que a demanda por ferramentas que facilitam o uso da IA para criadores e empresas continua explodindo. Exato! E falando em IA transformando indústrias, a Cashew Research está mirando o mercado de pesquisa de mercado, que vale 90 bilhões de dólares usando IA. Eles desenvolvem planos e pesquisas de mercado personalizados para marcas, utilizando o IA para analisar resultados de pesquisas feitas com pessoas reais. O mais interessante é que eles se posicionam como um meio-termo entre usar um LLM genérico e contratar uma empresa tradicional de pesquisa, que é bem cara. Essa é uma sacada genial. A Cashew oferece dados frescos e personalizados sem o custo proibitivo das pesquisas tradicionais. E eles ainda vencem competições como o Startup Battlefield da TechCrunch, o que dá uma credibilidade danada. A ideia de usar IA para otimizar processos de pesquisa que antes levavam dias, mantendo a qualidade, é um divisor de águas. E o plano deles de lançar uma rodada Seed no início de 2026 para levantar até 5 milhões de dólares mostra que eles estão confiantes em escalar essa solução. A estratégia de coletar dados anonimizados de projetos e colocá-los em um banco de dados para enriquecer futuras pesquisas é um ciclo virtuoso que pode dar a eles uma vantagem competitiva enorme. Sem dúvida! E no universo da IA, também temos a OpenAI contratando Denise Dresser, a CEO da Slack, para ser sua nova diretora de receita. Isso sinaliza uma aposta forte da OpenAI em monetizar suas soluções para o mercado corporativo. Dresser, com sua experiência na Salesforce, onde supervisionou a introdução de recursos de IA, tem tudo para impulsionar a estratégia de receita da empresa. Esse movimento é muito estratégico. A OpenAI sabe que para ter lucro a longo prazo, precisa dominar o mercado enterprise. A vinda da Denise, que já tem um histórico comprovado em escalar negócios em larga escala, é um sinal claro dessa ambição. E o fato de Fidji Simo, CEO de aplicações da OpenAI, também ter chegado à empresa recentemente, com experiência em Instacart, mostra que eles estão montando um time de peso para essa nova fase de monetização e expansão global da IA. A ideia de colocar ferramentas de IA nas mãos de milhões de trabalhadores em todos os setores é um objetivo e tanto. E essa expansão da IA para o mundo corporativo também se reflete na Linux Foundation, que lançou a Agentic AI Foundation, AAIF. A ideia é criar um padrão para agentes de IA para evitar a fragmentação e a incompatibilidade entre diferentes produtos. Essa é uma iniciativa super importante. Com a IA evoluindo de simples chatbots para sistemas que realizam ações, a padronização se torna essencial. A participação de pesos pesados como Anthropic, Block e OpenAI, que doaram seus protocolos e frameworks, mostra o quão sério é esse esforço para criar uma infraestrutura aberta e interoperável.
A doação do MCP da Anthropic, do Framework Goose da Block e do Agents.md da OpenAI são passos concretos para que agentes de IA possam se comunicar e interagir de forma eficaz, sem que cada desenvolvedor tenha que reinventar a roda. Isso pode realmente pavimentar o caminho para um ecossistema de IA mais colaborativo e menos fragmentado, como a web moderna. Falando em IA em diferentes setores, a Rivian também está mergulhando fundo desenvolvendo o seu próprio assistente de IA. Eles vêm trabalhando nisso há quase 2 anos, e o objetivo é integrar esse assistente a todos os controles do veículo. Essa é uma notícia bem interessante para o mercado automotivo. A Rivian parece estar apostando alto em IA para melhorar a experiência do motorista. O fato de estarem desenvolvendo uma arquitetura agnóstica em relação a modelos e plataformas e utilizando um framework agentic demonstra uma visão de longo prazo. Isso significa que eles podem adaptar e integrar diferentes modelos de IA no futuro sem precisar refazer toda a arquitetura. E a combinação de IA de ponta, Edge AI, com IA de nuvem promete um assistente flexível e personalizado. Para quem acompanha o setor, essa movimentação da Rivian, em paralelo com a joint venture com a Volkswagen, focada em arquitetura elétrica e infotainment, mostra uma estratégia de verticalização e diversificação de investimentos em tecnologia. E a IA também está batendo na porta dos adolescentes, mas com algumas preocupações. Um estudo do Pew Research Center mostrou que 3 em cada 10 adolescentes americanos usam chatbots de IA todos os dias, mas as preocupações com a segurança estão aumentando. Esse dado é um alerta. É fascinante ver a penetração da IA no dia a dia dos jovens, com o ChatGPT liderando a popularidade, mas a parte preocupante são os casos de uso prejudicial, como as tragédias envolvendo suicídios, onde o ChatGPT supostamente deu instruções. Isso levanta um debate ético crucial. Até que ponto as empresas de IA são responsáveis pelo uso indevido de suas ferramentas? As empresas como OpenAI e Character.ai precisam encontrar um equilíbrio entre oferecer funcionalidades avançadas e garantir a segurança dos usuários, especialmente os mais vulneráveis. A mudança do Character.ai para um formato mais parecido com jogos para menores é um passo nessa direção, mas ainda há um longo caminho a percorrer. É uma discussão complexa, sem dúvida. Agora, saindo um pouco do mundo da IA e indo para o espaço aeroespacial, a SpaceX estaria planejando um IPO entre meados e o final de 2026, com uma meta de avaliação de 1,5 trilhão de dólares. Uau, 1,5 trilhão! Se concretizar, seria a maior IPO da história, superando a da Saudi Aramco. Isso demonstra a confiança do mercado no potencial da SpaceX, que não é só sobre foguetes, mas também sobre Starlink e outras inovações. A ideia de uma venda secundária de ações para funcionários, avaliando a empresa em 800 bilhões de dólares, já mostra a força que eles têm. Essa movimentação para se tornar pública pode trazer uma liquidez enorme para os investidores e, quem sabe, acelerar ainda mais o desenvolvimento de seus projetos ambiciosos. Falando em veículos elétricos, mas em um contexto mais terrestre, a Ford e a Renault anunciaram uma parceria para trazer 2 veículos elétricos acessíveis para o mercado europeu em 2028. Essa união é uma resposta clara à pressão dos concorrentes chineses, que estão oferecendo EVs mais baratos. A Ford, reconhecendo que está em uma luta pela nossa vida na Europa, mostra a urgência dessa colaboração. O plano de usar a plataforma Ampere da Renault e a montagem na França é um movimento inteligente para otimizar custos e agilidade. Essa parceria pode ser um prenúncio de como as montadoras tradicionais terão que se unir para sobreviver nesse cenário cada vez mais competitivo, onde o preço é um fator decisivo. E uma notícia que pode ser vista como distópica por alguns, mas útil para outros, a Ring, da Amazon, lançou um recurso controverso de reconhecimento facial em suas campainhas de vídeo. Essa notícia levanta um debate gigante sobre privacidade versus conveniência. Por um lado, o recurso Familiar Faces promete facilitar a identificação de visitantes recorrentes, como familiares ou entregadores. Por outro lado, a Amazon tem um histórico de parcerias com órgãos de segurança pública e um passado de falhas de segurança em seus produtos. O EFF e senadores americanos já expressaram preocupação. O fato de os dados faciais serem criptografados e não compartilhados com terceiros é uma tentativa de tranquilizar, mas a desconfiança é justificável,
especialmente considerando os incidentes passados e a facilidade com que dados podem ser solicitados por autoridades. Essa é uma daquelas situações onde a gente precisa pesar muito se o benefício da conveniência vale o risco à privacidade. Concordo plenamente. Agora, mudando de assunto para algo mais pessoal e voltado para a segurança familiar, a Truecaller lançou o recurso Proteção Familiar para ajudar os usuários a se protegerem de golpes. Essa é uma iniciativa bem interessante da Truecaller. Com o aumento de golpes que visam não apenas indivíduos, mas famílias inteiras, ter uma ferramenta que permita alguém com mais familiaridade digital gerenciar a segurança para até 5 pessoas é um grande avanço. A ideia de que o administrador pode receber alertas, monitorar o status básico e até encerrar chamadas suspeitas remotamente é muito útil, especialmente para adultos mais velhos ou pessoas menos experientes com tecnologia. O fato do recurso ser gratuito com uma opção premium para mais proteção e uma experiência sem anúncios torna a solução bem acessível e atrativa. E num campo mais voltado para a criatividade e o dia a dia, o Google Fotos lançou novas ferramentas de edição de vídeo, incluindo modelos com música e texto pré-definidos, além de um editor redesenhado. Essa é uma ótima notícia para quem gosta de criar conteúdo com suas fotos e vídeos. As novas ferramentas do Google Fotos parecem simplificar bastante o processo de criação de vídeos de Highlight Reels. A introdução de modelos com música e texto já definidos, juntamente com um editor mais intuitivo, torna a edição acessível para qualquer pessoa, sem a necessidade de ser um expert em edição. A linha de tempo universal e a tela adaptável são melhorias significativas que prometem facilitar a vida dos usuários. Com a democratização da criação de conteúdo, essas ferramentas se tornam cada vez mais importantes para registrar e compartilhar momentos. Falando em inovação e acessibilidade, a Anisphere, empresa por trás do assistente de codificação por IA, Cursor, parece não temer a concorrência de gigantes como OpenAI e Anthropic. O CEO Michael True defende que o produto deles é mais de produção do que conceito. Essa é uma perspectiva bem interessante. O Cursor está focando em integrar os melhores LLMs disponíveis e também desenvolver modelos próprios para tarefas específicas, criando uma ferramenta de ponta a ponta para desenvolvedores. A forma como eles lidaram com a mudança de modelo de precificação, passando de uma assinatura fixa para um modelo de consumo, para refletir o aumento do uso, mostra uma adaptação às realidades do mercado. E a iniciativa de lançar ferramentas de gerenciamento de custos e de faturamento para empresas, além de expandir suas funções para tarefas complexas, como correção de bugs de ponta a ponta, demonstra um foco claro em atender às necessidades do mundo corporativo. Essa abordagem centrada no usuário e na resolução de problemas reais pode ser a chave para se destacar em um mercado tão competitivo. E para fechar a nossa pauta de hoje, temos duas notícias que mostram a evolução dos wearables e da computação pessoal. A Boom Supersonic levantou $300 milhões para construir turbinas a gás natural que serão usadas pela startup de data centers Crusoe. Essa é uma parceria bem incomum, mas com um potencial gigantesco. A ideia de usar turbinas de aviação para gerar energia para data centers mostra uma visão inovadora e, como o próprio CEO da Boom compara, pode ser o Starlink deles, um negócio lucrativo que financia o desenvolvimento da aeronave supersônica Overture. A Crusoe, ao investir mais de $1 bilhão em 29 turbinas, sinaliza a demanda por soluções de energia robustas para seus data centers. O desafio, claro, será a escala de produção e a eficiência dessas turbinas, que são caras comparadas a outras soluções, mas o potencial de retorno e o financiamento para a Boom parecem promissores. E a outra novidade em wearables, o Google deve lançar seus primeiros óculos de IA em 2026, com modelos que vão desde assistência sem tela até display in lens. Essa é a corrida dos óculos inteligentes ganhando mais um competidor forte. O Google, com sua experiência em Android XR e parcerias com Gentle Monster e Warby Parker, está mirando um mercado que a Meta tem explorado bastante. A promessa de um hardware que se encaixe perfeitamente na vida do usuário e combine com seu estilo pessoal é o grande atrativo.
A ideia de ter óculos que permitam comunicação com o Gemini, tirem fotos, mostrem direções ou legendas em tempo real, ou até funcionem como um espaço de trabalho estendido, é algo que pode mudar a forma como interagimos com a tecnologia no dia a dia. A aposta em parceiras como a Warby Parker também sugere uma estratégia de marketing e distribuição similar à da Meta com a Ray-Ban. Bom, por hoje é só, pessoal. Foi um episódio cheio de novidades incríveis. Exato! E lembrem-se que o mundo da tecnologia não para de girar. Não esqueçam de nos acompanhar amanhã para mais notícias e análises fresquinhas.